Nesta ocasião, vamos mergulhar fundo na imigração, um tema que parece simples, né? Mas que se revela uma tapeçaria complexa, uma mistura de histórias, motivações e consequências. E olha só, temos um material bem interessante que você enviou pra gente. Em trás da Wikipédia, artigos e suas notas pessoais, reflexões. Nossa, isso dá muito pano pra manga. É muita coisa para explorar, com certeza. Olhando para tudo isso, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, a imigração, ela não é um fenômeno recente, né? Ela está entrelaçada com a história humana desde o início, moldando civilizações, moldando o nosso mundo, de maneiras profundas. Em segundo lugar, as forças que impulsionam as pessoas a deixar suas casas, gente, são incrivelmente diversas. Desde a busca por oportunidades até a fuga de conflitos e perseguição. É uma mistura bem complexa de fatores. E é. E, finalmente, tem a experiência individual dos próprios imigrantes, né? As esperanças, os desafios, os triunfos, como eles navegam na construção de uma nova vida num novo lugar. Uau! É muita coisa para a gente entender. Muita coisa para desvendar. Para nos ajudar a desempacotar tudo isso, a gente tem aqui um especialista, alguém que consegue reunir essas informações, ver os padrões e nos ajudar a entender não apenas o que, mas também o porquê. Seja bem-vindo. É um prazer estar aqui. Você tem razão. A imigração é muito mais do que apenas números e estatísticas. É uma história humana que se desenrola há milênios. Então, por onde a gente começa a desempacotar tudo isso? O que te parece mais interessante nesse material? Olha, suas notas pessoais me chamam muita atenção. Você precisa alguns exemplos, momentos históricos-chave na imigração, e acho que eles fornecem um ótimo ponto de partida para a gente entender os padrões mais amplos, né? Eu concordo. Vamos começar com isso, então. A gente tem a migração pré-histórica pelo Estreito de Bering, a fundação de Mérida por soldados romanos aposentados e a expulsão de alemães de Königsberg depois da Segunda Guerra Mundial. Nossa, o que te atrai nesses exemplos? O que é fascinante é como eles ilustram a forma como a imigração está ligada a mudanças, né, tecnológicas e sociais. Atravessar o Estreito de Bering durante a Era Glacial, por exemplo, só foi possível por causa das mudanças climáticas e dos avanços na tecnologia humana. A expansão romana, impulsionada pela sua proeza militar e infraestrutura. Isso levou ao estabelecimento de colônias em todo o Império, incluindo Mérida, É verdade. e a expulsão de alemães de Königsberg após a Segunda Guerra Mundial foi um resultado direto da mudança das fronteiras e dos avanços no transporte, que permitiram o movimento em massa de pessoas. É incrível como tudo se conecta. Nossa. É como se cada onda de imigração fosse impulsionada não apenas por circunstâncias específicas, mas também pela capacidade da humanidade de se mover e se adaptar a novas realidades. É impressionante. Exatamente. E esse padrão continua até hoje. A globalização, os avanços na tecnologia tornaram o mundo mais interconectado, influenciando os padrões de imigração. Faz muito sentido. Suas notas também mencionam os fatores que levam as pessoas a emigrar. Parece que é uma mistura complexa de pressões e promessas, né? Com certeza. A gente tem os fatores de impulso, como a pobreza, a falta de oportunidades, conflitos, perseguição, que forçam as pessoas a deixar suas casas. Mas também temos os fatores de atração, melhores perspectivas econômicas, mais liberdade e segurança. O desejo de uma vida melhor, para si e para os seus filhos. E esses fatores de atração e repulsão, eles são frequentemente retratados como separados, mas na verdade estão interligados, né? Totalmente. Mudanças climáticas, por exemplo, que você mencionou, podem levar a insegurança alimentar e conflitos por recursos, o que, por sua vez, impulsiona a migração devido a fatores ambientais, econômicos e políticos. É uma teia, né? Uma teia complexa de causas e consequências. E essa complexidade se torna ainda mais evidente quando a gente considera o papel da globalização da tecnologia. Sem dúvida. Por um lado, a globalização aumentou a consciência sobre as disparidades, né, entre diferentes partes do mundo, tornando os fatores de atração dos países desenvolvidos ainda mais atraentes. Por outro lado, a tecnologia facilitou a comunicação, a organização transnacional, tornando mais fácil para as pessoas se conectarem, compartilharem informações, coordenarem migrações. O mundo está cada vez mais conectado. Exatamente. E essa convergência também está afetando a experiência individual dos imigrantes. Falando nisso, acho que agora a gente podia analisar a experiência do imigrante, os desafios, os triunfos, a forma como a migração molda as identidades. Mas acho que é um ótimo lugar para a gente fazer uma pausa e retomar essa discussão na próxima parte. O que você acha? Concordo. É um tópico rico que merece ser explorado com calma, com mais detalhes. É isso aí. Bem-vindos de volta à nossa imersão, mergulhando mais fundo na imigração. Na última parte, a gente explorou as forças históricas, as forças globais, né, que moldam esses movimentos migratórios. Mas como a gente já discutiu, a imigração ela não é só sobre números, sobre tendências, é sobre pessoas. Pessoas reais, com histórias reais. Exatamente, fazendo jornadas, gente, extraordinárias. E é isso que a gente vai mergulhar agora.
A experiência vivida por esses imigrantes, os desafios, as adaptações, a forma como a imigração molda as suas vidas, as suas identidades, é um tema fascinante. A gente tem que lembrar que cada imigrante ele tem a sua própria história, suas motivações, sua experiência única. Mas, olhando para suas notas, os artigos que você selecionou, a gente pode identificar alguns temas, alguns desafios comuns que muitos imigrantes enfrentam, né? É verdade. Um dos desafios mais óbvios que você destacou nas suas notas é a adaptação a uma nova cultura, nova língua, novos costumes, novas regras sociais. É como entrar num mundo completamente diferente. E essa adaptação ela pode ser ainda mais desafiadora quando a gente considera o choque cultural, né? É verdade. A sensação de desorientação. A ansiedade que surge ao se deparar com valores, crenças, comportamentos diferentes dos nossos. As suas notas mencionam um artigo, né, que fala sobre os desafios de adaptação de migrantes numa nova cidade. Como a sensação de isolamento, a dificuldade em navegar por sistemas sociais diferentes. Nossa, pode ser avassalador, né? E além do choque cultural, muitos imigrantes também enfrentam a barreira da língua. Aprender uma nova língua é um processo demorado, por vezes frustrante. Pode ser um saco, né? Significativo a integração social, econômica. Imagina, tentar encontrar um emprego, aceder a serviços de saúde, interagir com seus vizinhos quando você não domina a língua local. É complicado. Tem dúvida. E além desses desafios práticos, a barreira da língua ela também pode levar a um sentimento de isolamento, de exclusão social. A gente se sente de fora. Tem um estudo interessante que você mencionou nas suas notas sobre o impacto psicológico da barreira linguística, mostrando como a dificuldade em se comunicar pode levar a sentimentos de frustração, de solidão e até depressão em alguns casos. A comunicação é fundamental. É como se a linguagem fosse a chave para você desbloquear a participação plena numa nova sociedade. Sem essa chave, muitos imigrantes se sentem presos à margem, né? Sem poder participar plenamente. E infelizmente, além da barreira da língua, do choque cultural, muitos imigrantes também enfrentam discriminação, preconceito. É uma realidade triste. Você marcou um artigo, né? Sobre o aumento dos crimes de ódio contra imigrantes em certos países. É um lembrete, né? Brutal de que a xenofobia, o racismo ainda são uma realidade para muitos. Sim, é de partir o coração. E essa discriminação ela pode assumir muitas formas. Desde a exclusão social, a dificuldade em encontrar emprego, até a violência física e verbal. Importante a gente lembrar que essa discriminação ela não se baseia apenas em diferenças visíveis. Exato, cor da pele e etnia. Você destacou um trecho interessante falando sobre como os imigrantes eles podem ser discriminados com base no sotaque, no nome, na religião. É uma forma mais sutil de preconceito, né? Mas que pode ter um impacto devastador. Às vezes a gente nem percebe, né? Mas tá lá. É como se a sociedade criasse barreiras invisíveis, impedindo os imigrantes de se integrar, de alcançar seu potencial. É uma questão complexa. E quando a gente fala de integração, é importante reconhecer que esse é um processo bidirecional, né? Não se trata apenas dos imigrantes se adaptarem à nova sociedade, mas também da sociedade se adaptar à sua nova diversidade. Isso, os dois lados têm que se adaptar, né? Se encontrar. Tem um estudo que você mencionou sobre os diferentes modelos de integração, a assimilação, onde os imigrantes são incentivados a abandonar sua cultura de origem, e o multiculturalismo, onde a diversidade é celebrada, promovida. São dois modelos bem diferentes. E cada modelo tem seus desafios, suas oportunidades. A assimilação pode levar à perda da identidade cultural, marginalização. O multiculturalismo pode resultar em comunidades segregadas, falta de coesão social. Encontrar um equilíbrio que promova a inclusão sem apagar as diferenças é fundamental. Desafio, né? Mas ao reconhecermos a humanidade partilhada entre todos nós, a gente pode começar a construir pontes, criar sociedades mais justas, mais acolhedoras, independentemente da nossa origem. Concordo. E é importante destacar que os imigrantes eles trazem consigo uma riqueza de experiências, talentos, perspectivas que podem enriquecer as comunidades. É verdade. Você mencionou exemplos de imigrantes que se tornaram empreendedores de sucesso, artistas aclamados, líderes comunitários, inspiradores. É verdade. A migração, apesar de todos os desafios, pode ser uma força de inovação, de criatividade, de crescimento econômico. Com certeza. Pense nos inúmeros exemplos de imigrantes que contribuíram para o avanço da ciência, da tecnologia, das artes, A cultura. as suas novas sociedades. A imigração é muito mais do que só desafios. Exatamente. Esses exemplos nos lembram que a imigração ela não é só sobre desafios, dificuldades, mas também sobre resiliência e esperança. A busca por um futuro melhor. É verdade, a história da imigração é uma história de coragem, de determinação, o desejo de construir uma vida melhor, né, para si e para as futuras gerações. É inspirador. É inspirador. E a gente, caminhando para a última parte da nossa imersão, acho que seria interessante a gente analisar o debate em torno do impacto econômico da imigração. Um tema que gera, né,
bastante controvérsia, argumentos apaixonados de ambos os lados. E explorar esse debate vai nos ajudar a entender melhor as complexas dinâmicas em jogo, quando a gente fala da relação entre migração e economia. Mas acho que esse é um bom ponto de partida para a nossa próxima parte, a última parte da nossa imersão. Essa aí até lá. Convido os nossos ouvintes a refletirem sobre as histórias que a gente discutiu hoje. O que impressionou? O que fez pensar? O que deixou com mais perguntas? Bem-vindos de volta. A gente está mergulhando fundo na imigração e nesta parte final acho que é hora da gente ampliar o foco, né? Examinar o impacto da imigração nas sociedades como um todo. O que você acha? É um passo importante, sem dúvida. Porque a imigração não acontece num vácuo, né? Ela molda e é moldada pelo contexto social, econômico e político dos países, né? É verdade. Você tocou num ponto importante que eu anotei aqui. Impacto econômico. Nossa, esse tema sempre gera debate, né? Opiniões fortes dos dois lados. Com certeza. Tem ideia de que imigrantes roubam empregos, sobrecarregam os sistemas de bem-estar social. Mas também tem evidências de que a imigração, na verdade, impulsiona o crescimento econômico, preenche lacunas no mercado de trabalho, contribui para a inovação. Olhando para os artigos que eu separei, parece que a realidade é muito mais complexa do que essas narrativas, né? Muito mais. Simples que a gente ouve por aí. O impacto econômico depende de vários fatores, né? As competências dos imigrantes, as necessidades do mercado de trabalho, as políticas governamentais. Nossa, e o contexto econômico geral. É muita coisa para levar em conta. Um estudo que você marcou, inclusive, destacou como a imigração de trabalhadores altamente qualificados pode aumentar a inovação. A produtividade, beneficiando a economia como um todo. Mas o mesmo estudo também reconheceu que, em certas situações, a imigração de trabalhadores pouco qualificados pode acabar pressionando os salários, né? Em certos setores. É um paradoxo interessante, né? Um estudo com argumentos, assim, aparentemente contraditórios. Mas é a complexidade da imigração, né? Exatamente. Não tem resposta fácil. Solução universal. A gente tem que analisar tudo, né? De forma holística, considerando todas as variáveis, ir além das generalizações, examinar os dados específicos de cada contexto. Outro aspecto que me chamou a atenção foi o impacto da imigração na diversidade cultural e social. Nossa, esse tema gera tanto entusiasmo quanto apreensão. Sem dúvida, a imigração pode trazer uma riqueza enorme, né? Novas culturas, línguas, tradições, perspectivas, enriquecendo a sociedade. Mas também pode gerar tensões, conflitos, principalmente quando tem diferenças muito grandes entre as culturas, né? Eu destaquei aqui nas minhas notas um artigo que fala sobre a coesão social. Sociedades multiculturais, o autor argumentava que para a imigração dar certo, precisa criar um ambiente onde os diferentes grupos culturais consigam coexistir pacificamente, interagir de forma construtiva. É um desafio e tanto. Coesão social não significa apagar as diferenças, né? Mas criar um espaço onde elas sejam respeitadas, valorizadas. Ao mesmo tempo que se promove um sentimento de pertencimento, uma identidade partilhada. É encontrar esse equilíbrio delicado. E isso exige um esforço, né? Tanto dos imigrantes quanto da sociedade. Os imigrantes precisam estar abertos a aprender a língua, os costumes, e a sociedade precisa acolher, integrar esses recém-chegados na vida social e econômica, a responsabilidade de todos. Exato. É um processo que exige empatia, compreensão e um compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva para todos. E a gente chegando ao final da nossa imersão na imigração, é importante reconhecer que esse é um tema, né? Em constante mudança. Totalmente. Os padrões migratórios mudam, as sociedades se adaptam, as políticas são reavaliadas. É um processo dinâmico. A imigração molda o nosso mundo de maneiras profundas, complexas. Entender as causas, os desafios, as oportunidades é essencial para construir um futuro mais justo, mais próspero, mais harmonioso, para todos, né? É isso aí. E para a gente finalizar, queria convidar você, ouvinte, a compartilhar suas reflexões. O que você aprendeu? Que novas perspectivas você ganhou? Como essa nova compreensão pode influenciar a forma como você pensa, como você age em relação à imigração? É um convite para continuar essa conversa, né? Um convite para reflexão, para o diálogo e para a ação. Afinal, a gente quer ir além da informação. A gente quer que essa imersão faça diferença no mundo real. É isso aí. A gente se vê na próxima imersão.